Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Us News Terra e nós estamos com a oceanógrafa Miriam Marmontel, líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A Miriam acaba de voltar de uma expedição sobre os botos rosa da Amazônia. Então a gente vai começar falando sobre isso. Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Queria que você contasse um pouco como foi essa expedição. Obrigada, Lorival. Essa expedição já estava aguardada há uns 2 anos, né? Nós não conseguimos implementá-la em função da pandemia e de recursos financeiros, mas esse ano foi possível. Então, a ideia dessa expedição era capturar um número grande de botos vermelhos na região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, com o fim de colocar rádios transmissores satelitais em 5 desses animais, para observar seus deslocamentos e uso de hábitat, mas também um número maior de animais para nós fazermos uma avaliação ampla da saúde dessa população. Parâmetros básicos de saúde, de sangue, e agentes infecciosos que poderão vir a afetar a população eventualmente. Eu vi que você chamou eles de botos vermelhos. Esse é o nome certo deles ou existe alguma diferença? Esse é o nome original que os ribeirinhos, né, o pessoal local conhece e utiliza. O nome popular boto rosa surgiu quando o Cousteau veio visitar a Amazônia, e eu acho que para ficar mais poético ou porque Red Dolphin fica meio esquisito, né? Ele começou a passar a chamar de Pink Dolphin. E aí as pessoas aportuguesaram também e utilizam bastante o boto rosa, mas o original mesmo, utilizado pelo pessoal local, é o boto vermelho. Então, nós vamos passar a chamá-los de boto vermelho oficialmente a partir de agora. Afinal, é o pessoal local que conhece o boto melhor do que ninguém, né? Conta pra gente quais são os objetivos desse estudo. Você falou em transmissores satelitais, em 5 animais, né? O que vocês pretendem monitorar com isso? Nós gostaríamos de acompanhar esses animais pelo maior tempo possível, né? Infelizmente, esses transmissores não duram um ano inteiro, toda a mudança das estações que ocorrem na Amazônia, né? Eles duram cerca de 4 a 6 meses, mas nesse período nós vamos acompanhá-los, né? Como é um transmissor satelital, é possível acompanhar o deslocamento bastante próximo, né? E remotamente, de forma que nós possamos ver aonde esses animais estão indo, que tipo de ambiente eles estão utilizando ao longo desses meses, quanto tempo eles passam em cada um, se eles viajam, por exemplo, da reserva Manã, que é basicamente água preta e terra firme, até sair nos grandes rios, Japurá e Solimões, e talvez até adentrar a reserva vizinha, que é a reserva de Mamirauá, que é um ambiente completamente diferente, que é de várzea e mata alagada. Alimentação, do que eles se alimentam? Que vão monitorar e vão saber mais sobre isso, mas até agora o que a gente sabe sobre a alimentação dos botos? Basicamente, eles são piscívoros, né? Se alimentam de peixes, grandes quantidades de peixes, de diferentes tamanhos. Eles não têm problema, inclusive, de capturar um cascudo, né? Eles conseguem cortar atrás da cabeça e se livrar do espinho, do esporão. Já houve relatos de animais capturando tartarugas, um pequeno jacaré, mas basicamente são peixes. E essa talvez seja o grande problema deles atual, que é o conflito com os pescadores. Quem são esses pescadores? São indígenas, são ribeirinhos, são pescadores comerciais? Basicamente, os pescadores locais, indígenas ou ribeirinhos, que colocam sua malhadeira, né, no dia a dia para capturar peixe para alimentação, mas também alguns comerciais que colocam redes mais amplas e onde o boto pode se malhar, né? Ele com o bico tentando extrair um peixe da rede mais facilmente do que saindo para capturar,
ele pode se malhar, e aí, ao tentar sair da rede, ele se embola naquela rede, e como ele é um mamífero, precisa subir até a superfície para respirar, aquela rede pode prendê-lo no fundo e aí causar a morte do animal. Qual é a situação do boto vermelho? Mais ou menos quantos existem? Eles estão em extinção? Qual é esse quadro? Nós não sabemos ainda quantos existem, nós fazemos várias outras expedições de estimativa populacional, nós percorremos cerca de 400 quilômetros de grandes rios, contando os animais que nós avistamos, para depois utilizar uma fórmula, né, matemática para adequar o número e fazer a estimativa. Mas para isso nós precisamos fazer em vários rios da Amazônia ao longo, né, de uma grande região, porque os rios da Amazônia são diferentes entre si, né? Nós temos três tipos de água: preta, branca e clara, ou transparente, né? Que possuem diferentes características físico-químicas. Existem populações de peixes diferentes, né? Recurso alimentar, quantidade de recurso alimentar distinta. Então, uma estimativa em um rio não basta para nós extrapolarmos para toda a Amazônia. Então, nós temos já desde 2014, feito várias expedições ao longo de diversos rios para tentar, eventualmente, ter uma cobertura geral na Amazônia. E aí, gerar um número mais confiável, né, da quantidade de botos que existem. Mas eles atualmente são considerados ameaçados de extinção. Já passaram por várias categorias de vulnerável, né, devido às diversas ameaças que existem, até dados deficientes, porque nós não tínhamos, tempos atrás, informação suficiente sobre o estado da população. Mas, mais recentemente, eles foram classificados como ameaçados de extinção, em perigo de extinção, em função dos várias ameaças, mas também especificamente pela ameaça do uso da piracatinga, ou, na verdade, do uso do boto como isca na pesca da piracatinga. E aí houve um momento que houve mortalidade mais acentuada desses animais em determinadas regiões, e nesse momento a IUCN foi acionada e classificou o boto vermelho como ameaçado. O que é a piracatinga e o que é o CN? Piracatinga é um bagre, uma espécie de bagre, não é muito grande, eu acho que não chega a 1 metro de comprimento, um bagre necrófago, que se alimenta de animais mortos, né, o lodo no fundo do rio, e é um animal que não é apreciado na Amazônia, ou não era apreciado na Amazônia, na verdade acho que ainda não é, mas ele era, bagres desse tipo eram muito apreciados na Colômbia, e eles provinham de um rio chamado Madalena, e foram sobreexplorados naquela região. Então, pescadores colombianos passaram a adentrar o Brasil e geraram a demanda desse peixe. Na verdade, a piracatinga é um substituto do peixe que desapareceu na Colômbia, o capaz. E surgiu essa outra oportunidade de alternativa de renda para os ribeirinhos, e os ribeirinhos começaram a caçar, caçar botos e jacarés para atrair piracatinga. Eles coletavam uma espécie de gaiola. Na verdade, isso aconteceu no início dos anos 2000, quando foi o auge da pesca da piracatinga, mas sempre foi muito mais direcionado para jacaré. As informações que nós conseguimos levantar é de que a quantidade de botos envolvidas nessa atividade era cerca de 1/3 do total, e 2/3 total eram relativos a jacaré. Ainda assim, alguns estudos demonstraram uma redução da população numa determinada área específica, e isso gerou a classificação da IUCN. A IUCN é União Internacional para a Conservação da Natureza, que é um grande conglomerado de pesquisadores, conservacionistas, voluntários, na maioria, que aportam informações sobre as espécies de plantas, de animais, para avaliar seu estado de conservação. Então, baseado em informações que se tem de ecologia, biologia, dinâmica populacional,
se chegam, através de critérios específicos da IUCN, a categorias de conservação. Agora, quer dizer que, do ponto de vista econômico, a piracatinga ela é mais valiosa do que um boto? O boto ele não tem nenhum tipo de exploração econômica, a não ser alimento de outro peixe? É uma justificativa bastante pobre, né? O boto, um animal tão carismático, tão místico, se tornar a alimentação de um bagre necrófago. Existem, sim, alternativas, algumas estão sendo exploradas. Com certeza, a piracatinga não é um grande aporte econômico, é uma alternativa para momentos em que a população, em momentos de defeso, em que os pescadores não podem, né, legalmente pescar algumas espécies, quando trazem pouco recurso de volta para casa depois de uma expedição, não conseguiram, por exemplo, encher as caixas de gelo dos barcos, capturam alguma coisa para complementar. É uma coisa bastante pontual em alguns locais da Amazônia, em algumas comunidades, com algumas pessoas. Não é algo assim totalmente disseminado pela região, mas que gerou, né, um impacto. Mas o boto vermelho com certeza se presta para turismo de observação. É uma espécie muito bonita, né? Ela tem essa cor de rosa, realmente parece a pantera cor-de-rosa. Não é um animal que salta como muitos dos golfinhos de mar, mas ele assoma a superfície e aquela coloração chama muita atenção. É um animal robusto, grande, né? Que é facilmente avistado nas águas da Amazônia. Então, essa possibilidade de avistamento, de turismo ecológico de avistamento tem um potencial muito grande na região. Existem alguns empreendimentos que se utilizam da alimentação do boto, e no passado até houve pessoas que conseguiam nadar com o boto nesses locais, né? Entrar dentro da água, alimentar e tocar no animal. Isso agora existe uma legislação no estado do Amazonas que não permite mais, mas ainda existem alguns flutuantes onde as pessoas podem se aproximar, né? E o funcionário daquele local é quem alimenta o boto, uma quantidade permitida em determinados horários do dia, para tentar não habituá-lo demasiadamente. Essa é a ideia. Então, o que você acha dessa legislação de não permitir nadar junto com ele? Você acha que é necessária? Porque, de um outro ponto de vista, seria um atrativo para sustentar essa região, né? Como que você vê essa questão? Olha, eu acho interessantíssimo, adoraria nadar com o boto, mas não é uma coisa assim natural, né? É uma possibilidade, inclusive, de transmissão de doenças de um lado e do outro, né? Boto para os humanos e os humanos para o boto, e a gente tem visto, né, dramaticamente o que isso pode ocorrer no momento da pandemia, né? Por conta das espécies. Mas não é uma coisa muito beneficiosa para a espécie, né? Porque tende a domesticá-la, tem esse problema de transmissão de doenças. Então, eu acho que o turismo de observação é o mais adequado. Eu acho que a legislação veio num momento importante e tem seu papel também importante, mas ela não é totalmente aplicada, né? Tem vários flutuantes que se disseminaram pelo Amazonas e não estão sendo fiscalizados. E isso gera, de certa forma, uma dependência dos animais, embora eles continuem pescando, né, por si próprios, mas gera também conflito entre os animais pela comida, então agressões entre eles, vários desses animais têm marcas de agressão, de feridas, né, por lutas interespecíficas. Então, eu acho que, por mais atraente que seja, por mais vontade que todo mundo tenha de nadar, mergulhar com o boto, tocá-lo, eu acho que não é tão positivo para a espécie e nem para nós, né? Então, eu acho que a observação é a melhor opção.
Aham. Isso está bastante difundido, tem já uma boa quantidade de turistas que estão levando renda alternativa para essas regiões? Então, são alguns empreendimentos próximos a Manaus, então gera renda para né, esses 5 ou 6 empreendimentos. Nós, por exemplo, na reserva de Mamirauá, fazemos turismo de observação, então os turistas que adentram a nossa pousada podem observar o boto, então também geram renda para as comunidades locais. E existem ainda outras iniciativas que estão baseadas nessa do Amazonas, estão se disseminando em outros estados. No Pará, por exemplo, existem pelo menos 2 locais onde os animais já estão sendo cevados, né, oferecido peixe para se aproximar, para que as pessoas possam vê-los, e está ocorrendo a interação mais próxima, as pessoas se nadarem com os animais, e assim, algumas coisas inclusive bizarras, pessoas fantasiadas, fazendo coisas para redes sociais, e, enfim, tocando nos animais, às vezes tentando montar alguns botos, né? Então, coisas realmente que precisam também passar por uma legislação. Essa lei é estadual, ou seja, o que não pode ser feito no Amazonas está sendo feito no Pará, é isso? É estadual. Surgiu o problema todo, o problema, enfim, a atividade surgiu no Amazonas muitos anos atrás, né? E depois de várias tentativas se chegou a essa legislação, mas no Pará ainda é uma coisa mais recente e que precisa ser trabalhada, né? É claro que o boto vermelho ele tem muita atratividade, mas e o boto cinza, ele também gera esse tipo de atração? O boto cinza também é um animal carismático, ele é de um porte menor e uma cor menos chamativa, né? Ele é cinza, ele é basicamente a versão menor, a versão miniatura do boto, o túrceps, do mar. Então, como o túrceps, ele salta mais, ele é mais visível e ele aparece em grupos maiores. Então, chama atenção por essa razão. Nós também fazemos nossa pousada no Mamirauá, utilizamos também o boto cinza como atrativo de turismo, mas não existem outras iniciativas ao longo da Amazônia, né? Só mesmo com o boto vermelho nessa parte de alimentação. E o cinza também está ameaçado de extinção? O cinza, não. Na verdade, o cinza também recentemente foi elevado a essa categoria. Então, os dois estão, as duas espécies agora estão. O cinza muito em função de ameaças, né, prementes, não houve, ele não foi muito envolvido na história da pesca da piracatinga, muito pouco, mas todas as outras ameaças de desmatamento, principalmente construção de represas hidrelétricas, né, a utilização do mercúrio nas águas, isso tem afetado as populações, ou tem o potencial de afetar as populações. E o boto, você se referiu ao boto vermelho como tendo origem no mar? Foi isso que você disse? Não, na verdade, eles todos se originaram, né, no mar e adentraram a água doce. Mas eu estava comparando, não, estava comparando o tucuxi, que é o boto cinza. Na verdade, nós chamamos de tucuxi. Boto cinza é o boto equivalente ao tucuxi, mas de mar. E tanto o tucuxi quanto o cinza são versões miniaturizadas do flipper. Do Este sim de golfinho? mar. Do Do golfinho. golfinho. Ah, tá bom. E boto só tem na Amazônia? Não, boto tem no mundo inteiro. A gente usa algumas terminologias, né, que estão mudando. Nós costumamos usar só boto para a Amazônia, nós estamos chamando agora golfinhos de água doce, golfinhos da Amazônia, mas nós temos golfinhos ou botos de mar, muitas espécies, né? Mas apenas umas 6 espécies de botos ou golfinhos de água doce, que são essas duas aqui na América do Sul e as outras são asiáticas. Estas asiáticas já passaram por esses problemas que nós estamos prevendo com os nossos e já entraram numa espiral de extinção.
né? Já sofreram todos esses problemas com hidrelétricas, com desmatamento, com poluição, e estão em situação muito mais crítica do que as nossas. Embora as nossas estejam consideradas como ameaçadas de extinção, as populações ainda são relativamente grandes, aparentemente, né? Pelos trabalhos que nós temos feito nos diversos rios, e visualmente se vê muitos animais. Então, nós também estamos buscando essa experiência da Ásia para nos refletirmos sobre a nossa situação e não deixarmos que se chegue na mesma situação dos golfinhos asiáticos. Quais regiões ou países da Ásia? Índia, Paquistão, Indonésia. E você acha que existem centenas ou milhares de botos na Amazônia? Na Amazônia Eu brasileira, pelo acho. menos. Não, centenas com certeza são mais. Milhares, não sei exatamente, milhares ou dezenas de milhares, mas com certeza em algumas expedições nós, só de contarmos, ou de avistarmos animais ao longo de 400 quilômetros, já contamos 1.000 animais em alguns trechos, né? Tem alguns, em alguns rios, tem alguns rios que são mais abundantes, onde os botos são mais abundantes, e outros são menos. E aí entra aquelas diferenças das quais eu estava falando, físico-química, e muito também com relação ao recurso pesqueiro, né? Então, onde tem abundância de peixes e um rio mais limpo, mais livre, mais transitável, nós conseguimos encontrar maior número de animais. Outros, como, por exemplo, purus. Até o momento foi o rio onde nós encontramos uma maior abundância de botos. Tem outros que são bem menos abundantes. Muito legal. Então a gente fez literalmente um mergulho no mundo dos golfinhos de água doce, dos botos e dos botos vermelhos, as novas terminologias que a gente aprendeu nessa conversa fantástica com a Miriam. No próximo programa a gente vai falar sobre o Instituto Mamirauá, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que eu conheci em 2007. É um projeto realmente fabuloso. A gente volta então na terça-feira. Até lá, Miriam. Obrigada.